E no programa Mercado da Arte de hoje, nós estamos recebendo Felipe Castro e Rodrigo Brasil, da performance Corpo Co. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre essa performance, esse espetáculo construído por vocês. Como é que foi, como é que é, o que é o Corpo Co. Então, bom, obrigado pelo espaço. Olá, todo mundo que está assistindo. Muito prazer estar aqui. Eu, Felipe Castro, Rodrigo Brasil. Nós somos parceiros de muito tempo de trabalho. Legal. Acho que esse é o primeiro trabalho que a gente assina em performance juntos, né? O primeiro. Esse trabalho ele nasce de uma pesquisa em 2013, né? Eu venho da performance, do teatro, da dança. Em 2013 eu comecei a investigar os limites do corpo na dança. E aí foi chegando no lugar da linguagem da performance. Isso muito a partir de exercícios, procedimentos e métodos da dança contemporânea especialmente, que é do lugar de onde eu venho minha base de formação. E desses procedimentos, em 2016, eu cheguei no programa de performance, que é como a gente constrói uma performance, né? A partir desse programa. É um método, né? E construí esse programa, experimentei, convidei o Rodrigo para experimentar junto comigo, fazendo a paisagem sonora, experimentação em som. E aí a gente chegou no formato interessante e estreamos na 10ª Bienal Internacional de Dança do Ceará. Legal. E foi uma alegria muito grande. E uma curiosidade é que nessa estreia o Rodrigo não conseguiu estar. Na primeira. Na primeira. Não conseguiu chegar a tempo e aí... Mas a gente estava tão seguros do que a gente tinha elaborado até ali que eu fui, sozinho. E foi muito legal. Mas no seguinte a gente já conseguiu estarmos juntos. Aí sim, foi a estreia, né? Valendo. E a gente está com esse trabalho de 2016, quando a gente estreou, a gente apresentou até 2019. Depois, por conta da pandemia, a gente deu uma parada e agora estamos retomando. Retomando. E como foi esse trabalho, Rodrigo, atravessando, né, a dança, a performance com a música? Como foi trabalhar e construir toda a percepção sonora da performance? É bonito no trabalho que você conseguir dar vida e conseguir fazer essa coisa do som, fazer parte daquele movimento e uma coisa levar a outra, né? O som dá um impulso para a fisicalidade e a fisicalidade conseguir dar um impulso para o som e essa troca existir, né? E foi incrível, assim, trabalhar com o Felipe, uma pessoa que eu admiro, que é amigo, e a pesquisa que a gente pensar sobre sons afro-latinos, sobre música brasileira também, música experimental, mas que tem a coisa dos tambores, do agogô, do ferro. É uma pesquisa que a gente consegue trazer, mapear esse mapa sonoro nosso, né? Que traz representatividade dentro da performance, né? Sim. E vocês apresentaram em 2016, começaram e pausaram e estão voltando, retomando agora. Quais são as expectativas de retomar essa performance depois de tanto tempo? Né? São as melhores, mas ao mesmo tempo tem um quê de... Não é medo, mas assim, é um desafio, porque é um trabalho que exige muito. Inclusive eu tinha falado, a Zeca está aqui conosco, a nossa produtora, várias vezes para ela que eu não faria mais esse trabalho, porque além de exigir muito de corpo, eu estava cansado dele, do trabalho em si. Mas é um trabalho que convoca também. Porque tem uma coisa especial, que nesse trabalho a gente convoca para cada ação, né, cada apresentação, digamos assim, as nossas referências atuais. Ele é um trabalho construído com o agora. Então o que eu levo para a cena de procedimento de corpo é o que eu estou estudando no momento. Então aconteceu de quando eu sou professor de yoga, então quando eu estava no auge, assim, dando aula demais, então as referências de movimentos que eu levei para a cena foram as minhas referências físicas do yoga. Enfim, na dança teatro, né, na Pina Bausch, enfim. Então é isso que a gente vai convocando para a cena. E nesse momento eu estou um tanto afastado de alguns procedimentos. Então eu fiquei me questionando o que é que eu vou levar para a cena dessa vez. E o que me veio foi exatamente a minha vida, a minha carga pessoal, a minha trajetória. E aí isso foi uma força, porque é muita coisa, né? A gente... E uma das características do teatro em si, né, de interpretações, é que é sempre uma construção nova, né? E mesmo que a gente sempre conversa aqui com muitos atores dessas cenas, né, de teatro,
que nunca é permanente algo, né? Está sempre em movimento e eu acredito que quando é teatro, dança e toda essa performance misturada de vários estilos se conectando ali, é sempre uma construção nova, né? Sim, sim, totalmente. Totalmente. Justamente por isso. Especialmente esse trabalho, por convocar as nossas referências do momento, inclusive os textos que a gente trabalha, que a gente diz que também são assinados por Zeca Calu, que é a nossa produtora, eles refletem assuntos do momento, né? Então a gente diz algumas datas, né? Referencia o tempo pelo ano, e isso vai mudando de acordo com o tempo que a gente está apresentando, né? Perfeito. E a gente vai aproveitar agora para ver um pouquinho das cenas da performance Corpo a Corpo. Agora vocês puderam conferir as imagens, né, da performance Corpo Co. A gente está aqui conversando com os meninos. Gente, eu quero saber agora do público. Como é a percepção do público assistindo a performance? É sempre diferente, né? Esse é um trabalho que ele, como eu falei, a gente trabalha com os limites do corpo. Essa é talvez a investigação principal desse trabalho, né? Do corpo conduzido pelo som, que é produzido ali. Então, a gente começa assim, pequenininho, o trabalho ele vai crescendo de uma forma que eu saio quase carregado assim, pelo público. É de extremo mesmo de corpo, é da exaustão, né? Então as pessoas reagem muito enfim, e a gente tem uma indicação no trabalho de que o público é livre para transitar. Então, para mudar de lugar, passar pelo meio da cena, Legal. enfim, é livre. Mas isso quase nunca acontece, porque as pessoas ficam tão estáticas assim na metade pro final do trabalho. E essa é a reação, assim, né? É do impacto, porque a gente não está muito acostumado a ver essa degradação do corpo sendo proposital, né? Pela intenção. Então tem essa coisa meio assim. Mas ao mesmo tempo tem uma empatia do público, né? Eu acho que justamente por isso, assim, pô, e ver meu corpo assim, magro, né? Que vai se definhando no trabalho, suando muito, enfim. Sim. Então tem essa coisa do acolhimento, né? Por mais que tenha uma coisa em dado momento do trabalho que é pesada, mas tem um acolhimento do público, tem um olhar que ele é acolhedor, que é complacente, assim, é cúmplice, né? E para ti, como artista, né, desse espetáculo corporal, como é se movimentar, né, usando a música como rota, como, né, referência, como é para você trazer e explorar o corpo dentro da performance? Nesse lugar, né? É muito interessante porque eu não sou uma pessoa da música diretamente, mas sempre gostei de ver de uma família de músicos, meu avô, minha avó, enfim. Então sempre estive muito nesse lugar. E esse foi o primeiro trabalho que eu tive a oportunidade de fazer com uma pessoa da música, profissional, um pesquisador, em diálogo total comigo. Então acho que esse talvez seja um dos trabalhos mais especiais para mim. E a gente trabalha com uma coisa em cena, nesse trabalho, que é a improvisação. Sim. Então tanto improviso eu, né, com o meu repertório, né, com a minha trajetória física, quanto o Rodrigo com a sua produção musical. Legal. Então são 50 minutos de improvisação. Tem uma coisa de acreditar a improvisação tem disso, né? De acreditar no instante, no momento, naquele... Quando você fala do público, tem isso também, porque são 2 dias as apresentações da Agora. E nos 2 dias vão ser 2 dias diferentes, porque as pessoas, elas interferem e a gente se sente o estado, o dia, o momento, como está o corpo, isso tudo acaba transparecendo, né? Na improvisação. E acredito que, como a gente já falou, é sempre algo novo, né?
E Totalmente. vocês trabalham com essa expectativa de ter algo novo, né? Em cada apresentação. Sim. Tanto é que nós não costumamos ensaiar esse trabalho, né? A gente se encontra. Eu acho que o primeiro ensaio que a gente fez foi esse último, que a gente realmente fez os 50 minutos, quadradinho, marcou, tal. Mas a gente não costuma ensaiar, porque é um programa de performance, né? A gente tem as indicações, que o máximo que a gente faz é marcação, combina alguma coisa, mas o trabalho ele acontece na hora. E isso tem a ver com a improvisação e também com o que a gente convoca para esse trabalho conceitualmente, né? Que é uma zona de simulação, é um horizonte de eventos, né? É um buraco negro que se abre ali e todo mundo entra dentro e só Deus sabe o que acontece. Gente, muito bom. E assim, a gente fala de tantas linguagens artísticas, né? E a gente percebe a diferença entre elas, a performance traz esse traço diferente, né? Sim. Do singular dentro de cada espetáculo, de cada movimento, de cada apresentação. É legal observar isso. Eu acredito que para o público também perceber essas diferenças de linguagens artísticas, né? Que a gente traz aqui também para dentro do programa e conversando com artistas como vocês, perceber que existem muitos pontos diferentes, Sim, né? sim. E movimentando o movimento, a dança, a música, né? Sim. E como é para vocês saber que fazem parte de algo diferente como artista? Como vocês se reconhecem como artista? Essa pergunta. Começa, Rodrigo. Começa, Rodrigo. Eu acho que é de um lugar sensível, né? Mas eu penso que, enquanto ofício, fazemos um ofício como todos, mas nesse lugar do que é íntimo e do que do que consegue... Tem uma coisa que eu acho legal, que quando eu gosto de uma música, é quando eu digo assim, eu poderia estar dizendo isso. Então é como se você conseguisse fazer uma coisa que as outras pessoas sentem também e se sentem representadas e nesse sentido é bonito. Bonito. Tem uma... Posso? Por favor. Tem uma coisa também que você falou das linguagens, né? Como é pra gente, né? Essa convocação e de ser desse lugar. Eu falo que eu venho da dança, mas a música, o teatro sempre esteve atravessado ao meu trabalho, né? Depois a performance, assim como a produção cultural, sobretudo a produção cultural, também sou produtor, sou gestor. E acho que a maioria dos artistas independentes são, porque, enfim, a gente precisa fazer o nosso corre e é nós por nós. Então, acho que está sempre, por mais que eu assine um trabalho, como eu tenho um trabalho que é de dança contemporânea, mas ali tem os meus atravessamentos do teatro, da performance, da música, da cultura popular, que é de onde vêm os meus avós. Então, acho que isso está sempre muito misturado, especialmente hoje, né, com as multilinguagens, enfim. Me parece que é isso. Então, Está sempre tudo presente. Vamos aproveitar para reforçar aqui o convite hoje, sábado, 22, no Teatro José de Alencar. Exatamente. Performance Corpo Co hoje e amanhã. Deixa o convite para as pessoas irem encontrar vocês. Por favor, estejam todos convidados. A gente realiza essa performance hoje, dia 22, e amanhã, dia 23, sábado e domingo, às 18h30. Os ingressos ainda devem estar disponíveis, então corre. No site do Simpla, do Teatro José de Alencar. Os links você encontra nas redes sociais do teatro e também nas nossas redes sociais, Felipe Castro, Rodrigo Brasil. Gente, muito obrigada pela presença de vocês você, e nós do programa Mercado da Arte desejamos muito sucesso para vocês nessa trajetória. Obrigado. 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 Obrigada.